novamente, é bom que vocês tentem fazer os exercícios sozinhos antes de eu resolver eles aqui, tudo bem? Então pausem aí e tentem resolver. Mas, prosseguindo então, tem aqui um texto para a gente resolver essa questão. A Lagoa Azul está doente. Então os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação de saúde no município. A situação era mais que grave com relação a 3 doenças. Doenças de Chagas, esquistossomose e ascaridíase, tudo bem? Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas, tudo bem? Então, essa questão aqui é interessante porque, primeiro, ela traz pra gente doença de Chagas, esquistossomose e ascaridíase. Apesar de ele trazer aqui 3 doenças, e essa daqui, a doença de Chagas, é causada por protozoários, que é o tema do vídeo. Mas você tem a esquistossomose e as ascaridíase que são causadas por vermes, né? Não tem necessariamente a ver. Mas é sempre bom ter noção de que o vestibular vai misturar temas, então é bom ter uma noção desses outros temas que a gente estuda em zoologia, tudo bem? Então, e ele também fala que na tentativa de prevenir, tá? O que são medidas de prevenção? A famosa profilaxia, tudo bem? Eu escrevo muito mal, mas vocês podem ver que profilaxia são essas medidas de prevenção, medidas profiláticas são medidas de prevenção. Aí você tem aqui 7 delas. Promover campanha de vacinação, campanha de educação da população em relação a noções básicas de higiene, incluindo fervura d'água, construir uma rede de saneamento básico, melhorar condições de edificação de moradia, estimular o uso de telas, né, e mosqueteiros, realizar uma campanha de esclarecimento sobre os perigos dos banhos em lagoas, aconselhar o uso controlado de inseticidas, drenar e aterrar lagoas do município. Tudo bem? Então, você sabe que a doença de Chagas, causada por um protozoário, né, o nosso Trypanosoma cruzi, é transmitida por meio da picada de um mosquito hematófago, ou melhor, perdão, de um inseto hematófago, que são os barbeiros, tudo bem? E aí ele fala que, das medidas propostas pelo texto, a mais efetiva na prevenção dessa doença seria... Então vamos lá, uma por uma. Promover campanha de vacinação. Gente, doença de Chagas não tem vacina, então campanha de vacinação contra Chagas não seria efetivo pela não existência da vacina. É bem complicado, mas existem algumas doenças que, de certa forma, escolhem classes sociais, né? Pela forma pela qual a doença é transmitida, a doença de Chagas é muito incomum em classes mais altas e mais abastecidas da população. Quem costuma ter Chagas são populações mais pobres, que têm uma moradia inadequada e que estão sujeitas à picada do barbeiro, né? Do inseto barbeiro. Então, essas doenças que afetam às vezes as camadas mais pobres, não afetam tanto a classe média ou as classes mais ricas, muitas vezes elas não recebem tanta atenção, especialmente para pesquisas em relação à vacina, né? Infelizmente, isso acaba acontecendo com não só a doença de Chagas, mas outras doenças. Então, não há vacina para a doença de Chagas. Na 2, você tem, então, uma campanha de educação da população com relação a noções básicas de higiene, incluindo fervura de água, tudo bem? A transmissão de Chagas não tem a ver com água, né? Tem a ver com barbeiro. Então, essa daqui também não tem muito a ver com Chagas. Construir uma rede de saneamento básico. A rede de saneamento básico, ou seja, você construir esgotos e também dar acesso à água encanada e tratada, ela é muito eficiente para prevenir uma série de doenças, inclusive essas daqui, né, esquistossomíase e ascaridíase. Só que não tem muito a ver com doença de Chagas, né? Então também não está certo. Ou melhor, a 3 não está certa. A 4, né, melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas e mosquiteiros de fio, né? A 4 tá certa, porque o barbeiro ele adora casas de pau a pique, casas, digamos assim, não muito adequadas, podem atrair o barbeiro. Então você melhorar as condições de edificação das moradias, né, fazer uma casa de alvenaria, né, pode impedir a presença do barbeiro na casa das pessoas, e isso ajuda a prevenir que as pessoas adquiram doença de Chagas. Então a 4 faz sentido, tá? Agora, a 5 diz que realizar uma campanha de esclarecimento sobre os perigos dos banhos em lagoas, né? Banho em lagoa vai ter muito a ver com esquistossomose, cara, mas não vai ter muito a ver com Chagas, então tá errado, né? 6. Aconselhar o uso controlado de inseticidas. Olha só, o barbeiro não é um inseto, o inseticida então vai eliminar o barbeiro, né? Esse uso controlado dos inseticidas pode ajudar no controle do barbeiro, por sua vez ajudar no controle da doença de Chagas, então a 6 faz sentido. 7. Drenar e aterrar lagoas. Não faz muito sentido, né? Lagoas, de novo, isso vai ter a ver mais com esquistossomose do que com Chagas. Então, 4 e 6 parecem fazer sentido quando a gente fala de Chagas, por isso que a nossa resposta é a resposta C.
Essa questão fala pra gente que a malária é endêmica, tá? Endêmica significa que ela é exclusiva de uma região, ou seja, só ocorre em algumas regiões. Ou seja, a malária é endêmica de algumas regiões brasileiras, como a região amazônica, e provoca grandes problemas econômicos e sociais. O micro-organismo e o vetor dessa moléstia são, respectivamente, um. Então aqui ele está falando, quando ele fala de micro-organismo, ele está falando pra gente do agente etiológico, né? O agente etiológico é o agente causador, que causa a doença. Enquanto o vetor é quem transmite essa doença, quem passa essa doença. Seria, no caso da malária, o quê? A gente sabe que a malária, gente, é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, tudo bem? Você tem várias espécies dentro desse gênero que podem causar malária, como por exemplo o Plasmodium vivax. Mas a gente sabe que é um protozoário do gênero Plasmodium. E então a gente sabe, por exemplo, que é um protozoário. Então essas daqui ó, parecem ser promissoras. Agora, essa C aqui tá falando que seria um fungo causador, agente etiológico. E não é um fungo, tá? Tá errado. E aí fala que é um vírus, também não é vírus, tá? É um protozoário. E aí aqui fala que é um protozoário flagelado, aqui fala que é um protozoário do gênero Leptospira, e aqui fala que é um protozoário esporozoário. Gente, não é do gênero Leptospira, acabei de falar que é do gênero do Plasmodium, né? Agora, você poderia eliminar também sabendo que não é o mosquito corcundinha que é o vetor, tudo bem? Você poderia não lembrar se é um protozoário flagelado ou esporozoário. Lembrando que os protozoários são divididos de acordo com o seu modo de locomoção. Eles podem produzir esporos, eles podem ter flagelo, eles podem ter cílios, eles podem ter pseudópodes. Você poderia ter esquecido se esse cara ele se ele se locomove de que forma. E isso seria fatal para você porque você não conseguiria responder a pergunta. Por quê? Quando a gente fala de vetor, tanto a A quanto a D, que foi as alternativas que restaram para a gente, fala que, no caso, a gente vai ter um inseto do gênero Anopheles, que no caso é um mosquito do gênero Anopheles, que de fato é o vetor da doença da malária, tudo bem? É o vetor da malária. Enquanto a D fala que é um inseto conhecido como mosquito prego, que é o nome popular do Anopheles. Então eles estão falando do mesmo vetor. Então você teria que lembrar que nesse caso, o agente etiológico, o Plasmodium no caso, ele é um protozoário esporozoário, tudo bem? Ele é um esporozoário. Alternativa D é a alternativa correta, tá? Ele não seria um flagelado. Um exemplo de flagelado seria o Trypanosoma cruzi, né, da doença de Chagas. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem, né? Esse texto aí do Lobo do Chico Buarque é Ciranda de bailarina. Esse texto, então, ele diz pra gente que a bailarina não contrai as doenças causadas por dois parasitas de importância para a saúde pública, né? A lombriga, Ascaris lumbricoides, ela não tem lombriga, né? E também a ameba, né? Que tem o nome científico de Entamoeba histolítica. Todo mundo, porém, pode se prevenir contra essas parasitoses quando? Então é o seguinte, você teria que saber as medidas profiláticas, né, de novo a profilaxia, para lombriga e para ameba, né, para amebíase. De novo, essa aula aqui trata de protozoários. Então a ameba seria o nosso foco. Ajudaria se você tivesse um conhecimento sobre a lombriga, né? Mas você também pode conseguir responder sem isso. Por exemplo, vamos focar nas medidas profiláticas da ameba. Lembrando que a ameba ela forma cistos de resistências que são eliminados pelas fezes, né? Uma vez que a ameba vive no intestino do hospedeiro, ela libera essas formas existentes nas fezes e essas fezes vão contaminar alimentos e também contaminar água. Então, qual é a forma que você pega a amebíase? Através de água e alimentos contaminados. Então, você pode prevenir a ameba, né, a amebíase, quando você não nada em lagos em que haja caramujos, né, e a possibilidade de contaminação com esgoto, não tem muito a ver com amebíase isso. Tem, na verdade, muito a ver com esquistossomose, que é uma doença causada por verme. Então tá errado. B. Quando você lava muito bem os vegetais e frutas antes de ingeri-los crus, tá certo, né? Se você lava bem esses vegetais, você elimina a chance de ter os cistos da ameba, tudo bem? E também elimina a chance de ter ovos de lombriga. Então você evita de pegar ascaridíase, né? E a amebíase, certo? Então a nossa resposta é a B. Vamos ver as outras só para checar porque elas estão erradas? Então a C diz pra gente que você evita isso ao utilizar calçados andando sobre solos em que haja possibilidade de contaminação com esgoto, tá? Isso aqui tem mais a ver com amarelão, não tem muito a ver com amebíase.
Evita a picada de artrópodes que transmitem parasitas. Artrópodes, né, seriam insetos, aracnídeos e crustáceos, entre outros. Não tem muito a ver com amebíase, de novo, não tem muito a ver. Poderia ter a ver, por exemplo, com dengue, ou febre amarela, ou até mesmo a própria doença de Chagas, né? E não ingere carne bovina ou suína contaminada pelos ovos da lombriga, né? Carne contaminada, você vai poder ver isso em outros casos de outras doenças, mas não em amebíase ou ascaridíase, totalmente errada. Nossa alternativa correta é B.